Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, agora nós iremos começar, nesta manhã com a nossa escola bíblica, falando a respeito do fascículo da nossa lição, falando a respeito dos adoradores. Ouçam e não se esqueçam, É a 16ª lição, na página 133. Aí você vai abrir a sua revista, na página 136, que fala sobre a lição, lição 16, falando a respeito, adoradores, ouçam e não se esqueçam. Na revista você está vendo que tem um capítulo de Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 4 e 40. Aí você vai encontrando na tua revista o texto bíblico, que diz assim, em Deuteronômio 4:2, diz assim: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então, nessa revista você vai aprender algo sobre a tua vida. É quando Moisés ele exorta o povo à obediência. E nessa lição também nos traz o que? O objetivo. Qual é o objetivo dessa lição? Levar a você, aluno, aprender a importância de olhar para as experiências espirituais passadas e lembrar-se de guardar as leis e as alianças e os mandamentos do Senhor, para que tenham a mesma promessa de prosperidade e a proteção da antiga Israel. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Então, nós vamos aprender, primeiramente, guardar as leis, as alianças e o mandamento do Senhor. Isso não valia só para o povo do passado, mas vale também para nós no dia de hoje. Por isso que eu falei, porque o Senhor, ele é o mesmo, o ontem e hoje e o sempre, eternamente. Deus exortou o povo a obedecer ontem. E Deus também, nos dias de hoje também, ele nos ordena a nós guardarmos também a sua aliança. Aqui nós temos aqui também um devocional. Então, são lições que você pode ler durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui tem os capítulos e os versículos para você ler durante o dia da semana. Vamos dar início à nossa lição. Adoradores, ouçam e não se esqueçam. Em Deuteronômio, é o 5º livro do Pentateuco, segunda lei ou repetida. Não constitui uma reinterpretação do pacto do sinal, mas sim uma renovação daquele acordo entre Israel e Deus promulgando nas fronteiras de Moabe. Daí a repetição ou recitação de legislação anterior. Seu título hebraico, Debraim, palavras, retirado das palavras iniciais do texto. Estas são as palavras, reflete a forma do padrão de abertura dos textos antigos. Então aqui você vai aprender, quem foi o que escreveu o livro de Moisés. Aqui você vai aprender sobre a repetição da lei, sobre a segunda lei, a reinterpretação do pacto do sinal. Quer dizer, uma renovação. Agora você vai aprender, como está escrito aqui, quem escreveu, por quê, quem escreveu, sobre o quê, quando, onde e para quê. Vamos ver primeiramente. Moisés é o escritor de Deuteronômio. Ele cumpriu seu papel divino, grande legislador de Israel, um protótipo do Moisés, Jesus Cristo. Lá na sua Bíblia você vai ver a referência, diz Deuteronômio 18, 15 e 19, que dizer, ele que escreveu as leis. Sobre o que? Em suas palavras finais aos israelitas, antes que entrasse na terra prometida. Moisés os faz relembrar
tudo que havia passado desde o Egito até aquele momento, de modo que aquela história ficasse na memória de todos, de geração em geração. Enfim, uma história de fidelidade, de obediência do homem. Então aqui nos foi mostrado o quê? Para que o homem ele venha ser fiel a Deus e ser obediente, de fidelidade a Deus. Assim, isso foi palavra que não foi válida só para aquele povo lá do passado, mas que foi falado de geração a geração, até o dia de hoje, para que o homem venha a ter fidelidade de Deus e a obediência do homem. Então, o homem, que somos nós devemos obedecer a Deus sempre, guardando a sua aliança. Quando Moisés proferiu o primeiro sermão no primeiro dia do 11º mês, Deuteronômio 3. E os israelitas atravessavam o Jordão 70 dias depois, no 10º dia do primeiro mês. Aí você abre a sua Bíblia lá em Josué 4, versículo 19. Capítulo 4, versículo 19. Subtraindo os 30 dias de luto após a morte de Moisés. Deuteronômio 34, 8. Sobraram 40 dias. No ano era 1410 a.C. Vamos ver onde? Moisés e o povo de Israel estavam no território de Moabe, no lado leste do rio Jordão, pronto para entrar na terra prometida depois de longa caminhada de 40 anos pelo deserto. Então, isso nos chama a atenção. Uma caminhada de 40 anos pelo deserto. Então, para que a gente venha entrar na terra prometida, nessa caminhada de 40 anos, é o quê? Ali foi dado o quê? Uma aliança, uma obediência. Então, muitas das vezes a pessoa não obedece o homem, não obedece a Deus. O que acontece? Ele vai caminhando, ele vai perecendo durante 40 anos. Aquilo que poderia ser feito, né, em poucos meses, foi feito em 40 anos. Aí, uma pergunta: como é bom obedecer e ruim quando a gente desobedece? Vem as consequências. Para quê? Agora, uma nova geração de israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida. E essa multidão não havia experimentado do milagre no Mar Vermelho, ou escutado a lei sendo dada no Sinai. E eles estavam prestes a entrar numa nova terra com muitos perigos e tentações. Então aqui nos fala o quê? Sobre a nova geração. Quem é a nova geração? A nova geração, então, é orientada a se lembrar de 4 coisas para que pudesse ser bem-sucedida na terra prometida. Então, que você possa guardar essa aula, que você possa colocar essa aula no teu coração, que você possa realmente obedecer a Deus. Nós temos que ouvir, não esquecer e obedecer. E essa nova geração, essa nova geração, então, é orientada a se lembrar de 4 coisas para que pudesse ser bem-sucedida na terra prometida. Então, vai dar dado seguimento falando sobre essa nova geração. Eu dei aqui um pequeno começo, mas que você possa aprender, leia a revista, estude a revista, mastigue bem essa revista. O que quer dizer mastigar? Manusear, comer dessa palavra. Então, na próxima aula, vai dar o segmento falando sobre a nova geração. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que você possa aproveitar bastante essa aula, que você possa estudar essa revista e a Bíblia, que é a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém?